De repente você tá querendo montar um PC gamer, você vai procurar o PC mais top. O PC mais top é bem fácil, né? É só você procurar a peça mais cara que tiver pra vender. Mas existe o PC mais top racional. Pois é, você não precisa gastar todo o dinheiro que você não tem pra montar o PC mais caro do mundo. Existem peças bem interessantes, inclusive algumas que ainda têm alta performance e que são mais de acordo com a nossa realidade. Eu vou montar um PCzinho aqui, que na verdade é um PC full gringo, que ele veio todo importado, mas que você vai obviamente encontrar as peças aqui no Brasil, e com certeza você vai economizar bastante coisa se você seguir algumas dicas que estão aqui. Então a gente vai montar esse PC que na verdade ele já estava meio semi-montado, então a gente vai remontar esse PC e eu vou dar algumas dicas para vocês de como que vocês podem montar, economizando uma grana e ainda assim ter uma puta configuração top. Bom, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, pode ser a configuração diferente, né? Mas no momento que a gente está gravando aqui, a configuração top normalmente é um 9800X3D, um 9950X3D, ou um Core Ultra 9 285K e obviamente uma RTX 5090. Mas por razões óbvias, não dá sempre para montar isso. Primeiro porque custa uma fortuna, dá uma olhada nos preços aí. E segundo porque nem tem disponibilidade. 5090 tá bem difícil de achar, e mesmo o 9950X3D. O 9800X3D até que tem uma quantidade boa. Mas vou dar uma dica para vocês que inclusive funciona sempre, independente da geração, que é procura o top de linha da geração anterior. A gente tem aqui, por exemplo, o Ryzen 7 7800X3D. Ao invés de você comprar o Ryzen 7 9800X3D, você pode comprar o 7800X3D. Claro que dependendo da situação, você vai ter mais performance no 9800X3D, mas, cara, normalmente você já vai ter tudo que você precisa aqui. Mudaram algumas coisas do 7800X3D pro 9800X3D, mas essencialmente ele suporta a mesma plataforma, as mesmas memórias, enfim, é praticamente a mesma performance que você vai ter final, porque no fim você vai acabar ficando limitado pela sua placa de vídeo. Aqui a gente tem uma placa da PNY, que é uma RTX 5080. Galera, a 5090 obviamente é a placa mais top, mas normalmente a série 80, principalmente nas gerações atuais, tem sido a placa mais racional para você comprar. Por que a mais racional? Porque a série 90, ela virou basicamente uma Titan. Então a Nvidia meio que pegou as Titan, que era uma placa assim, tipo, fora da realidade, e colocou como uma RTX, colocou como uma placa gamer. Mas na verdade ela está sendo utilizada, vocês sabem que normalmente para inferência de inteligência artificial e, enfim, outras finalidades. E a 5080 acaba sendo a placa mais racional. E claro, todo mundo quer a placa mais top, só que a 5080 também dá conta de rodar os jogos em 4K. Inclusive a gente já fez os testes aqui no canal e mostrei pra vocês que ela consegue rodar de boa os jogos em 4K. Ela não tem exatamente a performance da 4090, o que a gente ficou um pouco chateado, porém ela tem configuração suficiente para rodar em 4K. Tem 16 GB de memória, dependendo de quanto você já tem a Super, e também consegue empurrar basicamente o que você empurra com uma 4090. Um pouquinho menos de performance em alguns casos, mas ainda assim suficiente. E claro, a gente tem um DLSS que em 4K não tem por que você não usar. Aliás, esse PC aqui é um PC que dá para você rodar em 4K, mas aqui a gente está montando como uma solução para Quad HD com altíssima performance. E você pode adaptar isso para outras realidades. O 7800X3D ele já vai empurrar basicamente qualquer placa de vídeo que você tiver aqui no setup atual, no line-up atual das duas fabricantes, tanto da AMD quanto da Nvidia. Aliás, eu vi muita gente combinando 9070 XT com 9800X3D. A não ser que você vai jogar competitivo, não faz muito sentido. Tem gente que vai acabar fazendo isso para longevidade e tal. Eu já falei para vocês esse negócio da longevidade, qual que é a minha opinião. Se você não viu, vê esse vídeo aqui. Mas se você tá pensando em uma coisa um pouco mais racional, eu acho que faz sentido um 7800X3D. Aliás, até dá pra você montar com CPUs mais modestos. Por exemplo, eu quero pegar um processador que tem 8 cores, 16 threads, você pode pegar um Ryzen 7 7700. Ele ainda, inclusive, vai suportar a mesma plataforma. Essa daqui a gente tem uma X670E. Exatamente, você não precisa de uma X870. Você pode simplesmente pegar uma placa que vai suportar. Essa daqui é a M5, e isso aconteceu também com a M4. Ela não é a placa mais top que tem, mas aqui você tem tudo que você precisa. A galera acaba se iludindo com esse negócio de eu preciso pegar uma ROG, não sei o que, não sei o que lá, eu preciso pegar uma Horus, uma Meg. Você não precisa, porque aqui você tem todos os recursos que você vai precisar pro dia a dia. A gente tem slots M2 suficiente, a gente tem principalmente portas aqui suficiente, conexões na placa-mãe, e vai suportar todos os CPUs, suporta aqui um Ryzen 9, vai suportar os processadores da próxima geração, porque a AMD já deu suporte, ela falou que, bom, pelo menos se ela não mudar de ideia, ela falou que vai suportar todo o line-up com a M5,
5, então você não necessariamente precisa. É claro que, dependendo do momento, as placas estão com baixa disponibilidade, então o X870, às vezes a X670 está com baixa disponibilidade, mas aqui você já tem tudo que você precisa. As placas mais top, elas trazem alguns recursos extras que normalmente a gente nem vai usar, que são recursos para overclock, então ela tem uma construção mais robusta, VRMs, fases, até o PCB, só que são recursos que você não vai usar, você não vai fazer um overclock extremo. Ai, mas eu quero fazer um overclock. Você pode fazer um overclock aqui também, só não vai ser um overclock extremo, você não vai utilizar nitrogênio líquido nem nada absurdo, tá? Então essa é uma placa bem legal, a gente já tem tudo que precisa aqui e você não vai gastar todo o seu orçamento em placa-mãe. A mesma coisa vale para memória, tem muita gente que gasta dinheiro à toa com memória. Aqui a gente tem memórias, um kit de 48 GB, na verdade são dois kits de 48 GB, na verdade são dois kits de 96 GB, tá? São 192 GB. Tirando a quantidade de memória, a quantidade você pega aquela quantidade que você precisar. Mas aqui eu tô falando em relação aos clocks. Tem muita gente que fica, não, eu preciso pegar o clock mais alto que tiver. Não, você definitivamente não precisa pegar o clock mais alto. Porque às vezes você acaba comprando com um clock mais alto, só que a latência é muito alta. E aí o que acontece? Com a latência alta, às vezes você tem uma performance de um kit que é muito mais barato que o kit que você comprou. Às vezes clocks mais baixos com latências mais apertadas entregam uma performance melhor. Outra coisa é, não adianta você comprar memórias de 7.000, 8.000 megatransfer se você não for usar na sua plataforma. Aqui a gente está falando de um Ryzen 7 7800X 3D. Ele não vai, aliás, ele até suporta clocks mais altos, mas você não vai ter nenhum tipo de vantagem. Então, 6.000 megatransfers é o que a AMD considera como sweet spot, ou seja, é o ideal. Você não precisa subir mais o clock do que isso, porque você não vai ter vantagem de performance. É uma boa, de repente, se você pensar, eu vou manter o meu kit por mais tempo. Só que o que acontece? A grande cilada é, você comprou, por exemplo, um kitzinho agora. Aí você vai esperar, fala, não, mas quando eu for fazer upgrade, quando você for fazer upgrade, provavelmente de plataforma, a memória que você for comprar já vai estar muito mais barata. Então você vai comprar uma coisa que você não vai usar, e aí quando você for usar aquilo, ela já ia estar custando muito mais barato. Então é um desperdício de dinheiro, tá? Ao invés de ficar investindo em clocks tão altos, investe em quantidade de memória. A quantidade de memória é demais. Ah, mas eu não preciso para todo. Não precisa. Mas se você já quiser investir em memória, investe em quantidade e pega um clock que faça sentido. Não precisa pegar a memória com um clock mais elevado. Procura as latências. As latências são bem importantes, tá? Entendeu, mano? Armazenamento é a mesma coisa. A gente tem aqui, já está instalado, eu não vou tirar os SSDs, mas, por exemplo, aqui a gente tem um 990 Evo Plus. E aí tem muita gente que fala, nossa, eu preciso pegar aquele SSD PCI Express 5.0. Não, você não precisa pegar o PCI Express 5.0 ou o SSD mais caro que tiver. Por quê? Porque você provavelmente também não vai usar. Tem as taxas de transferência mais altas ou até as taxas de transferência que são sustentadas mais altas, mas isso é para quem transfere muito arquivo. Se você grava muito arquivo, principalmente gravar coisa no seu SSD. Ai, mas eu baixo muito jogo. Cara, você vai estar limitado pela velocidade da sua rede. Não vai adiantar você colocar um SSD super rápido, porque vai ter outros gargalos, não só no sistema, mas no ecossistema da sua casa. De repente a rede, a internet. Então são para casos muito específicos. Às vezes tem PCI Express 4.0, né, que são bem mais baratos e que vão entregar para você. Aí você fica comprando um SSD rápido e caro, só que daí você não tem quantidade de armazenamento. E hoje em dia faz muita diferença. Quanto que não tá ouvindo só de jogo, o peso que tá os arquivos hoje em dia, você pega um jogo de 100 GB é nada pro jogo. Então você pega um SSD de 1 TB, também já não cabe quase nada. Eu prefiro colocar mais quantidade de SSD, nem que seja para você comprar vários SSDs, do que ficar comprando com uma velocidade super alta, porque, nossa, no futuro quem comprou o 4.0 até agora não usou para praticamente nada, né? E aqui pro watercooler também, a gente tem aqui um watercooler, esse daqui não tá disponível no Brasil, inclusive, é um watercooler da EVGA de 360, o modelo, qual que é o modelo? CLC 360. CLC 360, parece nome de máquina para torneiro mecânico. Radiador, não radiador, mas watercooler em si, né? Tem gente que gasta também uma fortuna. Nossa, eu preciso de um super... A verdade é que, tipo, para um 7800X 3D, por exemplo, provavelmente com um de 240 você já estaria bem se for um bom watercooler de 240. Ah, mas como que é um bom watercooler de 240? Com preço médio, né? Você não vai pegar o mais barato também e achar que você vai empurrar, porque não faz sentido. Você gasta muito no processador e quer economizar, pegar o watercooler mais barato do mundo. Você pode empurrar, inclusive, com um bom air cooler. Se você pegar um air cooler ali na casa dos 200, 250 reais, você já vai empurrar tranquilo. Aqui a gente tem um water cooler que ele não tem RGB, não tem nada, mas ele é um bom water cooler, tá? Ele tem um bom custo-benefício. Isso aí provavelmente para os Estados Unidos vai fazer mais sentido, pra gente é difícil a gente equalizar, mas tem water coolers que é a mesma coisa. Tem um water cooler topo de linha que tem várias features que às vezes você não quer. Falar, eu não quero telinha, eu não quero RGB, eu não quero, sei lá, fan sem fio, e aí você economiza uma boa grana. Então tem que diferenciar o que é performance do que é estética. Esse daqui, por exemplo, o foco é total performance e obviamente vai dar conta tranquilamente. A fonte
Aqui é uma fonte que tem uns 65 anos, mais ou menos, que é uma fonte Prime Titanium, né, da Seasonic. Eu não sei se tem no Brasil, acho que até chega a aparecer alguns modelos aqui no Brasil da Seasonic, a gente já viu alguns, mas tem várias fontes que são fabricadas pela Seasonic, o projeto é da Seasonic, e as fabricantes vendem aqui no Brasil, as marcas, no caso. Mas o que eu queria pegar de exemplo aqui, cara, na fonte é onde eu não economizaria. Essa daqui é uma 80 Plus Titanium, tá? Essa fonte tem anos e anos e anos, e obviamente que assim como o motor de carro vai perdendo alguns cavalos pelo caminho, você vai perdendo alguns dos anos, mas a gente tem potência de sobra aqui para conseguir empurrar esse setup. Na fonte é onde você não deve economizar. Às vezes você gasta com um monte de porcariada e não gasta na fonte. A fonte pega uma fonte de qualidade e de preferência com folga, porque esse sim é um item que você vai poder manter no passar dos anos. Eu vou fazer um upgrade, fica com a fonte, você não precisa ficar trocando de fonte toda hora. Então aqui você pode gastar mais, pegar uma fonte de qualidade, com uma boa certificação, procura hoje em dia fontes com certificação Cybernetics, vai pela certificação, não vai pela marca. Eu dou preferência hoje para Cybernetics porque é bem mais rigoroso o processo deles para certificação do que o 80 Plus, então não vai só pelo 80 Plus, vai pelo Cybernetics, e quando você encontrar uma fonte com Cybernetics, saiba que tem no site da Cybernetics para você conferir todos os dados lá. Então aqui no Brasil nós temos bons modelos de fontes, eu vou deixar alguns aqui na descrição, que você pode usar e que não vai custar um absurdo. Não vai só por marca, claro, a Seasonic é uma marca top de linha, mas tem várias fontes que têm projetos muito bons, que o que importa é o que está dentro da fonte e qual que é o suporte da marca. E fonte eu diria que é bom você ter garantia, porque se não vai dar problema, por que a marca não quer te dar vários anos de garantia, não é mesmo? E pro case, bom, no caso a gente pegou um case da Honda aqui, uma CG 500... Não, eu peguei um Deepcool CG 560. E cara, esse é um casezinho bem legal. Obviamente ele não é um case dos mais caros, porém ele é bem construído e entrega basicamente tudo que a gente precisa. Inclusive, olha que legal esse detalhezinho dos grommets aqui para passar os cabos, né? É um detalhezinho bem bacana visual. Bom, o proprietário do PC, ele não gosta de RGB, então vocês que são amantes de RGB, infelizmente ele vai ter menos FPS, é verdade, mas ele queria um case sem RGB. E eu sugeri esse aqui porque é um case que ele tem um custo-benefício bem legal, né? E ele entrega tudo que precisa, vai conseguir comportar o setup, e apesar de ser um setup que é considerado um setup topo de linha, né? Porque com uma 5080 e um 7800X3D, ele vai dar conta. Ele tem um bom airflow, tem filtros, tem tudo que a gente precisa para montar. E o principal, a aparência dele, ele parece muito com cases mais baratos, só que a construção dele, cara, isso aqui você só consegue ver quando você tá com o case na mão. A qualidade de construção, acabamento, espessura do metal, tudo é bem bacana, tá? É uma pena que a Deepcool faça tão pouca propaganda dos produtos. Eles têm uns produtos realmente bons e apesar desse modelo aqui ele vir com RGB, a Deepcool ela foca normalmente em modelos sem RGB. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, botãozinho para controlar o LED. Eu tirei as fãs que vieram com ele com RGB porque não ia fazer sentido nenhum e porque a gente vai montar o radiador na frente. Eu acho que um dos poucos pontos aqui que é uma desvantagem é que ele só tem suporte para 360 na frente. Então você obrigatoriamente vai ter que montar um radiador de 360 na frente, porém ele tem suporte, o que eu acho que é o suficiente para esse caso aqui. Ele já vem com as 3 fãs RGB e mais uma fã para exaustão na parte de trás e com todos os filtros que a gente precisa. Então é isso, galera. Topo de linha. O topo de linha não necessariamente precisa ser o mais caro, tá? Ele precisa ser aquele que vai atender a necessidade. Eu sei que a gente sempre é levado, né, aí fala, não, eu quero pegar o mais top e tal, mas tem algumas coisas que são só estéticas mesmo. Eu já falei isso em relação à placa de vídeo, por exemplo. A placa de vídeo o que importa é a GPU que tá aqui. A GPU é a mesma da 5080, tá? Ai, mas eu vi que o modelo tem um ganho overclock. Tem, mas não é uma situação comum. E inclusive existe a loteria. Ninguém garante que a GPU que vai estar lá na 5080, a não ser com alguns modelos que eles realmente escolhem a dedo a GPU. Provavelmente as ROF, essas placas elas são escolhidas a dedo a GPU e aí eles testam e sabem que aquela GPU é uma boa GPU, mas existe a loteria do silício. A loteria do silício essa RTX 5080 pode ter uma GPU melhor do que, por exemplo, uma top da PNY ou uma Asus ROG. É difícil você saber. Quando você faz realmente o refinamento dela no overclock, aí você vai descobrir. Então não vai muito por isso. Agora, se você quer porque você quer aquilo, não tem problema também, tá? Não fica assim, ai, nossa, eu vou me sentir mal porque comprei um negócio. Não, comprou porque você quis e aí tudo bem. Mas o que você precisa, basicamente, tá aqui. E agora a gente vai montar esse PC, porque eu quero ver ele funcionando. E o PC, inclusive é o PC do Alan. Eu montando o PC do Alan aqui. Esse PC já estava montado nos Estados Unidos, a gente sabe que funciona, é uma grande vantagem. Mas como ele veio pra cá, agora a gente vai montar porque a gente quer ver se ele vai conseguir rodar o BF6. Ele vai. Bom, vou desmontar o casezinho. Tem umas coisas que eu preciso fazer aqui antes. A gente já deu uma adiantada, né? Já tirou as fãs, o kit que vem aqui, né?
Então ficou só os cabos que a gente precisa. E vem com uma controladora, que a gente não vai usar, então eu vou inutilizar essa controladora aqui por enquanto. Mas, por exemplo, as fãs que vêm com RGB, elas já têm uma controladora embutida, o que ajuda bastante, né? Tem o HD áudio, tem o USB 3.0 frontal, tem o Power, esse daqui provavelmente é do RGB também. Esse aqui eu acho que é da controladora, que fica embutido ali. E ele não tem o Reset SW, porque o Reset SW eles trocaram pelo botão do LED, que é justamente esse cabo aqui. E aí a gente tem o LED. Eu achei meio zoada essa decisão, né? Eles podiam ter mantido e aí deixar como opção, né? Se você quisesse, ó, que daí esse cabinho que vai aqui, ou em algum outro lugar aqui, esse cabo, ele vai sair deste botão aqui. Então a gente não vai usar. Eu vou começar a colocar na fonte, eu acho mais fácil. Quantos anos tem essa fonte? 8,5. 8,5, então. Tem tanto tempo que o plástico não quer sair. Olha que bonito, olha que bonito, olha que bonito. Cara, muito legal essas fontes da Seasonic, que realmente duram bastante. Aqui atrás ela tem um modo híbrido, dá pra você deixar as fãs ligadas ou desligadas também. E, sinceramente, eu não vejo muito sentido nisso, porque eu sei que os componentes são feitos pra durarem, né, com ela desligada e tal, mas eu prefiro deixar a fã rodando, né, não tem porquê. Se você quiser ser menos burro, que você pode já conectar os cabos e colocar. Mas como é uma fonte modular, não tem muito problema, né? Ó, galera, uma coisa que eu tava comentando com o Alan. Eu costumo tirar isso aqui, né? Mas assim, tem um outro problema, né? Onde você vai deixar esse troço depois? Isso aqui é a gaveta para você colocar HD, SSD, tudo que é de ferragem extra no case que não vai usar, eu normalmente tiro porque fica só gerando peso extra. E atrapalha um pouco para você fazer o cable management. Se você fosse mais esperto e já tivesse feito a pré-instalação dos cabos modulares, ficaria até mais fácil para você instalar. Mas como eu não fiz, então facilita a minha vida. E é pouquíssimo, tá? Isso aqui é super leve. Mas você vai juntando as coisinhas que você vai tirando, vai aumentando o peso. Vamos pegar os cabos, a gente já vai deixar os cabos pré-roteados aqui e depois a gente vai instalando os restantes componentes. Vai uma dica aqui que normalmente eu esqueço de fazer isso e sofro um pouco, mas você não precisa. Para conectar o EPS aqui, antes de colocar a placa-mãe, depois que você coloca a placa-mãe fica um pouco chato, porque se você colocar fã na parte de cima do case atrapalha. Então uma dica é deixa solto os cabos da fonte, principalmente se for modular. Se não for modular, mesmo assim antes de pôr é melhor. E conecta fora, né? Porque daí você consegue conectar com mais calma aqui. E ver o que você tá fazendo. Quando tá no lugar lá é um pouco mais chato, né? Então, ó, ainda mais esses que são separados. E aqui você consegue ver se tá bem encaixado, né? Do CPU não vai pegar fogo que nem da placa de vídeo, mas tá vendo que tá bem encaixadinho aqui, ó. Você consegue ver a trava e a trava tá no lugar. Então esses aqui são sempre chatinhos, porque ó, a gente vai colocar lá a placa-mãe no lugar. E agora eles já estão pré-encaixados. Pronto, agora tá do lado certinho. Olha que facilidade, ao invés de você ficar sofrendo pra colocar aqui, imagina ficar encaixando, você não enxerga, ainda mais aqui não tem luz, ó. Inclusive eu tô sem minha luz, mas fica aí o link pra minha luz, tem uma luzinha aqui pra ficar iluminando. Outra coisa que a gente normalmente esquece é que não é tão óbvio quanto parece, né? Você fala, pô, vou botar a placa de vídeo, com certeza os dois primeiros, se for 2 slots, ou os 3 primeiros se for triple slot. Só que não, na verdade, você vê que aqui tem o SSD, né? Então não tira o primeiro, você vai tirar o segundo e o terceiro. No caso aqui a placa é triple slot, então a gente vai tirar o segundo, o terceiro e o quarto para poder instalar a placa de vídeo. E se você for instalar algum no slot PCI, na parte de baixo também, dá uma conferida, porque às vezes não é tão óbvio quanto parece, né? Esse case ele também não tem aquela trava. Normalmente tem alguns cases que tem uma trava aqui por cima para segurar os covers aqui do slot. Esse aqui não tem, né? O que facilita bastante. E tem alguns que precisa destacar. Quando você for destacar, eu recomendo você fazer isso antes de montar o PC, né? Porque depois que você já montou, ou no caso montar o PC não, né? Óbvio, se você já montou, você já deve ter tirado. Mas antes de você montar a placa-mãe, porque aquele que você precisa tirar, você precisa torcer ele. E aí você pode simplesmente pegar em algum componente aqui, tá vendo? Tem uns componentezinhos aqui que são bem sensíveis. E aí você pode acabar pegando sem querer no componente e aí causando um grave acidente. Tira os slots aqui antes de desmontar o case, né? Nesse aqui não precisava, mas dependendo de como você está fazendo, é sempre bom você evitar. Principalmente nos cases mais baratos. Nos cases que são um pouquinho mais refinados, eles já vêm com o cover do slot removível. Outra dica importante é não façam como o Alan, não deixa o plástico no backplate, tá? Porque o backplate é uma parte que esquenta do seu PC.
Então, essa daqui é essencial. Assim como outras partes da sua placa de vídeo, como, por exemplo, todo o restante, onde vai ter calor. Esse aqui, ele é só para você proteger, assim, para transporte, para como eles fazem Black Piano, para não ficar riscado, tá? Mas, no caso, você remove o plastiquinho, tá, galera? Ó, olha só que maravilha, tirou o plastiquinho. Pronto. Agora não tem perigo, mas principalmente das partes que esquentam, tá? É alguma liga, não é exatamente o maior metal do mundo, mas é uma ligazinha de metal. Tem até os thermal pads aqui ele tem alguns thermal pads, então aqui com certeza ele vai estar passando calor, né? E aí você tá com o plástico aqui, e o plástico ele isola o calor aqui na parte de baixo da placa de vídeo. Então você basicamente não utiliza todo o trabalho do engenheiro. Então tira o plastiquinho. Bom, terminei de montar aqui. Cara, ficou bem legal. Vocês viram que é um PC completamente sem RGB. Eu fiz alguns ajustes aqui, eu tinha colocado o cabo por cima. Normalmente eu prefiro, né? Mas eu acabei passando ele por baixo. É bom que ele deu uma escondida nos cabos do painel frontal ali. Estamos sem fita para esconder o PIC 3 em 1, então vai acabar ficando. Mas com PC preto e branco, né? Então ficou majoritariamente preto. Tem aqui as memórias em branco. E deu pra fazer uma organização de cabos legal. Achei que ficou combinando bastante as peças. Consegui diminuir o máximo possível. É legal que o USB-C não tem. Então, tipo, é legal, mas não é legal, né? Seria bom ter USB-C, mas não tem. Pelo menos não vai encher de cabo. A gente não precisou colocar fãs aqui também, né? Os cabos do water cooler tem um cabo USB, né? Que controla o bloco, ele foi lá pra trás. E aqui deu pra organizar bastante. Eu só mantive a fan que veio no case, essa de 140, porque essa fan de 140 aqui, ela vai fazer a exaustão. Na verdade, um ponto curioso desse case é que ele ficou todo com pressão negativa. É todo, nossa, não tem nada fazendo intake e tal. Não tem problema, até porque é um radiador, ele vai estar puxando o ar quente do radiador para fora, né? E todo o ar também da placa de vídeo, tudo, e tem exaustão natural por aqui, por essas saídas, né? Então a parte de trás, ela também tem as saídas. Mas por que a gente fez isso? Basicamente é porque a gente lavou o radiador aqui e ele tava meio úmido. A gente falou, não, para não correr o risco de jogar para a placa de vídeo, para as coisas, a gente tá jogando o ar para fora. Não seria um problema, inclusive já tem vários testes. Acho que o Jason Sands foi um dos que fez o teste mais recente, né? De tudo pressão negativa ou com algumas opções de intake e de exaustão, e deu tudo certo. Depois, inclusive, o Alan falou que vai mudar, né? Ele vai colocar elas para fazer o intake aqui, que vai ficar mais tradicional, né? Então essa daqui tá fazendo intake. A gente tem duas fãs de 120 aqui fazendo exaustão e uma de 140 fazendo exaustão também. Depois vai ser mudado isso. Aliás, aqui em cima nós colocamos duas fãs da Fantex de 120. Ela suporta até 140, na verdade 280mm. Eu comentei do radiador que era de 240, na verdade 280, porque a gente tem a furação aqui. Também coloquei só alguns parafusos, porque depois ele vai adicionar, ele tem mais duas fãs de 140, então ele vai colocar mais duas fãs de 140 aqui em cima. Mas a gente já quis montar, então eu já coloquei aqui, coloquei poucos parafusos, inclusive na parte da frente. Ficou bem bonitinha, né? O acabamento aqui. E esses detalhezinhos dessas tabzinhas, né? Parece bem mais do que só um filtro jogado. Como eu falei, o case ele não tem o USB-C. Esse case ele é um pouquinho mais antigo, o projeto. E também não tem o reset, porque esse daqui é o botão do LED. E pelo que eu vi aqui, ele é uma conexão diferente. Dá pra fazer a gambiarra lá, mas enfim, eu não quis fazer gambiarra. A placa de vídeo, a 5080, vocês viram, né? Tá com plástico ainda, a gente tirou os plásticos, tá zeradinha a placa. A PNY é um modelo, esse daqui eu não sei exatamente o nome do modelo, mas é uma placa que tem aqui no Brasil pra vender, tá? O water cooler da EVGA, obviamente, não tem, mas a EVGA basicamente descontinuou quase tudo que eles têm no mercado, então esse é um modelo que a gente não encontra aqui pra vender, pelo menos não oficialmente. As memórias você encontra, né? A stick rate não é muito
fácil, mas encontra. A placa-mãe você encontra, mas no geral tudo foi comprado lá fora. Acho que só a fonte da Seasonic e as fãs, talvez, se bem que a Fantex agora a gente tá tendo uma representação aqui no Brasil também. Pode ver se eu deixo uma lista aí das peças que tá aqui, ou se não de alternativa, se você quiser montar um PC parecido com esse. E eu achei legal que, tipo, como eu falei, a proposta desse case é dele ser bem sóbrio, né? Então a frente aqui ela é plástico, né? Então não espere um acabamento super premium, porém eu achei que combinou bastante com esse setup aqui. Agora a gente vai ligar, não vai fazer muita diferença pra vocês, porque não tem RGB, então não vai ser, nossa, como vai ficar. Mas vai estar funcionando, então vocês dão uma olhada aí, vai estar inclusive rodando alguma coisa. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Mas eu queria perguntar primeiro pro Alan por que ele escolheu essas peças, então chega aqui. Bom, como eu falei, o Alan ele comprou as peças lá nos Estados Unidos, né, então até ele comentou, né, tipo, em relação a preço, ele falou, talvez tivesse pego uma 5070 Ti, mas não compensava, né, Alan, pegar, tipo, pela diferença de preço, né? Pouca. Ele falou que é pouca diferença de preço, né, legal que o microfone não tá pegando porra nenhuma, né? Muito bom, pouca diferença. Então aqui, e as memórias, né, você pegou uma quantidade boa de memória, mas assim, aqui, o que a gente não tá mostrando aqui, que ele também tem um NAS, né, então, tipo assim, não só isso, mas alguns outros detalhes aqui ele acaba usando bastante, principalmente numa rede interna, né, se ele for rodar, porque, tipo, o NAS vai estar conectado nesse PC, né. E por que você escolheu essas peças especificamente? Performance, preço, só isso. E por que a 5080, quanto que tava a 5080 lá em relação a 5070? Tava 15% mais caro. 15% mais caro pela performance, tá legal, né? É uma pena que assim, tipo, a 5070 Ti, 16GB e tal, é uma boa placa, inclusive. Acho que aqui no Brasil até faz mais sentido, acho que deve ter coisa de, sei lá, 6 mil e pouco, 7 mil reais. A 5080 nem tá tão mais cara agora, eu vi algumas que tava tipo coisa de 8 mil reais. Depende de quando vocês estão vendo esse vídeo, pode estar diferente, né? E esse water cooler da EVGA? Paguei 250 há 8 anos atrás. 8 anos até, faz um tempinho, né? Dá pra ver, não tem RGB, ele entrega bastante a idade, né? E aí, o que você achou da montagem? Tá bom ou não? Tá no padrão lock. Isso não quer dizer muita coisa, né? Tá Eu não ótimo. sei se isso é um elogio ou se isso é uma... Eu achei que ficou legal, cara, combinou bem. Não é exatamente esse case que você queria, né? Fala a verdade. Tem mais coisa vindo aí pela frente, mas por enquanto o que eu vou dizer, eu não quero acabar com a marca. Quero acabar com a marca. É barato o case, né? Você vai esperar o quê? Não, o case é muito bom, eu gosto do case, gostei demais do case. Tem outro projeto a caminho, né? Uhum. Mas esse case Eu não sei, porque o projeto não é meu, é ele que vai montar, então Pois é. não tenho nem ideia. Mas é isso, né? Ficou bom. Já tava com os SSDs aqui. Quanto que tem de SSD? são 12 TB de SSD. São 12 TB pra guardar currículo. 12 TB, são 4 SSDs. E vocês, o que vocês acharam do setupzinho aí? Vocês montariam um setup desse? Vocês acham que é consciente o negócio? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.